vertical o tempo italiano. Ele cresce, está maior do que o normal para fazer a função dos dois. Tem pulmão italiano, tem tudo que é duplo para ter italiano. Tá? Então tá. Cintilografia cardíaca. O nome do exame: cintilografia, miocárdio, repouso e esforço, ou esforço e repouso, tanto faz. Mas tem que ser esse nome completo. Todas as imagens de coração em relação a essa cintilografia, elas vão aparecer as duas, tanto a imagem de repouso quanto de esforço, para comparar. Lembrando então dos radiofármacos, tem o talho, que a gente vai ver também em neuro, que ele serve para entra pela bomba de sódio de potássio, mas ele, no caso do coração, ele vai ser utilizado para ver a viabilidade miocárdica, para ver a questão do miocárdio hibernante. Tipo, o paciente ele teve um infarto, mas você não sabe se vale a pena ter refundido porque ela tem célula viva. Tá? Então você faz o talho para ver se ela tem célula viva, se vai valer a pena aquele procedimento. Tem tecnésia histamínica mais utilizado, o depoimento faz sim, mas mais utilizado no histamínico, dando uma casa de tecnésia que ele entra nas mitocôndrias, tá? O coração tem muita mitocôndria, então a gente vai muito utilizado. E tem também o iodo, o NVG, que a gente quase não usa, que é só meio para situações de sinapse, tá? De noradrenalina. E a gente não sei nem fazer um exemplo dele, talvez tenha assim. Então, as indicações formais, né? É o paciente sem diagnóstico fechado de isquemia e que você quer ver se ele tem uma isquemia, tá? Basicamente é isso. O paciente também com diagnóstico fechado de isquemia, para você ver a classificação, se vai valer a pena no miocárdio hibernante, se vai valer a pena intervir, e como é que ele está, como é que ele evoluiu. E aqui a distribuição normal do paciente. Obviamente tem que captar o coração, igual a gente tem um pouquinho compactante, e uma parte vai para o trato gastrointestinal, que é onde ele é eliminado, tá bom? E também parte dele, logo no início da administração, já vai para o trato, porque ele vai recirculando. Então aqui, olha, eu quero desenhar ele do ladinho, vocês estão vendo bem? Só para a gente ver a colinha conforme eu estou fazendo as imagens. A gente tem 3 eixos. Cardio, tem que saber essa parte. Tem 3 eixos. Eixo curto, eixo longo vertical e eixo longo horizontal. Não confunde vertical com horizontal, tá bom? O vertical é deitado mesmo, o horizontal está em pé. Tá? É porque olha aqui o plano que ele está cortando, tá bom? Por isso aqui é vertical, é assim, o horizontal é assim. E lembrando que cada eixo vai ter cada eixo não dá pra. Cada parte do coração vai estar presente em 2 eixos, tá? Olha aqui o exemplo, ó. A parte anterior, ela está no eixo curto e está no eixo longo vertical. Septal, está no eixo curto e está no eixo longo horizontal. Lateral, está no eixo longo horizontal e no eixo curto. Apical, está no eixo longo vertical e longo horizontal. E inferior, vertical e curto. Vocês viram? Tem a mesma parte do coração tem sempre em 2 eixos diferentes, tá bom? Se não tem como você comparar se tem algum problema ou não. Se às vezes pode ter acabado. Tipo o septo, tá vendo? O septo às vezes não vai até o final. Chega uma hora que acaba, você não tem como mais captar o septo ali. Como é que você vai saber se ele está hipocaptante? Vendo a outra parte, o outro eixo que tem o septo, tá bom? Então vamos lá. Os protocolos, então, a gente sempre faz esforço e repouso, todas as imagens tem isso. E às vezes pode ter uma imagem em crônica, principalmente a mulher que tem um muito grande, a pessoa obesa, então ficar mais próximo da marca, então essa parte do repouso meio que espalha, a pessoa consegue enxergar. Deixa eu ver. O exame ele pode ser feito com estresse farmacológico, né? A gente pode usar alguns fármacos, glitamol, glutamina, que é plasmático, para poder acelerar o coração, deve ser uma coisa livre, só para parar o coração acelera. E o exame físico, que é o exercício físico, que a pessoa na esteira ou na bicicleta, dependendo da situação, fazendo enquanto está fazendo o exame, tá? Para poder fazer o estresse, senão não tem como fazer o estresse. E por que é necessário o estresse, né? Porque às vezes no repouso está tudo captando normal. Quando você aumenta a necessidade daquele coração funcionar mais, tem alguma obstrução assim pequena, não vai levar sangue suficiente, entendeu? Coisa que no repouso, como você não está precisando forçar muito o coração, chega normal, tá? Por isso que tem que fazer o estresse para comparar. Aqui é o normal, a gente vê aqui, ó, o eixo curto, longo vertical e longo horizontal. Tudo que a gente falou até agora, tá vendo? Olha, aqui ó, esforço é a primeira linha e repouso é a segunda linha em cada um dos eixos. Ó, o eixo curto, você vê que está captando praticamente igual em tudo no esforço, igualzinho ao repouso, tá vendo? Aqui até tem uma parte que está captando um pouco menos, mas também é aquela situação. Às vezes acaba o coração, acaba a massa muscular, não tem como você ficar captando até o final.
tá? Mas está praticamente tudo igual. Aqui já é doente, olha só. Então, o paciente com normal, com o eixo normal, tá vendo? No estresse e no repouso. Você vê que está captando igual todas as partes do eixo. Aqui, ainda eixo curto, todas as imagens do eixo curto, ou seja, tem que ter uma rosquinha em todos eles. Você vê aqui, ó, no infarto, ou seja, célula que morreu, se morreu, não tem célula nem no repouso, nem no esforço, você vê aqui, ó, que a parte inferior do eixo curto, ou seja, a parte inferior do coração, ela não está recebendo sangue, no caso radiofármaco aqui, nem no estresse, nem no repouso, tá? Diferente da fibrose, da isquemia, perdão. A isquemia é aquela situação em que você ainda pode ter o coração recebendo, foi o que eu falei, às vezes a pessoa está normal, está no repouso, e o coração não está precisando de muita demanda de oxigênio, muita demanda de sangue, então ele está normalmente mesmo com uma obstrução pequena de vaso, levando um pouco menos de sangue ali. Mas como ele não está se fazendo um esforço, ele recebe o suficiente para ele sobreviver. Quando você aumenta a demanda, aquela obstrução passa a ser significativa. É o que a gente vê na isquemia, tá? Que é o paciente que tem angina estável. Quando ela está no esforço, ele começa a sentir dor, tá? Vamos lá. O talho tá, então o talho, para ver se vai ver redistribuição, a questão do miocárdio vernante, no caso o paciente ele fez o exame com o talho, e aquele esforço aqui é eixo curto, tá? Eixo curto esses três primeiros, eixo longo vertical e eixo longo horizontal. Tem imagem de cada e o eixo curto são essas três. Você vê que aqui, olha, no esforço, o paciente tem várias áreas hipocapitantes, tá vendo? Anterior, lateral, inferior, anterior aqui de novo, comparando o eixo curto com o longo vertical, tá vendo? Tem várias áreas hipocapitantes. E quando você faz com o talho, você aguarda um tempo para depois fazer novamente uma imagem e ver se redistribuiu. O que acontece? A parte tem algumas células que estão hibernantes, ou seja, elas só estão mantendo o metabolismo para se manter viva, mas elas não querem trabalhar, elas só querem manter vivas, tão fraquinhas que elas estão tão pouco sangue que elas recebem. Então, elas estão ali bem devagar, bem trabalhando bem lentamente. O sangue está chegando devagar, elas estão funcionando devagar. Então, se você olha uma primeira imagem, que é essa aqui do esforço, você pensa que só tem célula morta. Quando você espera um pouco, um pouquinho de sangue que está chegando nelas vai começar a chegar, elas vão começar a receber esse talho, vai começar a entrar sangue, elas vão começar a mostrar que estão vivas. Isso é que é redistribuição. É uma célula como você olha, você acha que ela está morta, que ela não chega em nada, ela não funciona, e que depois de um tempo você vê que ela começa a captar um pouquinho do radiofármaco, que ela ainda tem atividade. Tá? Lembrando que esse radiofármaco precisa de ATP, porque ele é pela bomba. Então a gente vê aqui, ó, a parte anterior não está tão morta como a gente via no esforço futuramente. Redistribuiu, tá vendo? Aqui, ó, a parte lateral, a mesma coisa, meu esculto, olha. A parte lateral está recebendo um pouco mais de sangue, um pouco mais de radiofármaco também, né? Do que em relação ao esforço puramente. Tá? Então a gente vê que aqui existe miocárdio vernante, de repente uma intervenção cirúrgica, CAT, alguma coisa, vai ajudar esse paciente a ter uma melhor função do coração. Peraí, vai falar. Não. Qual é a diferença disso para eu ver como repouso e depois ver no esforço? Eu comparar repouso e esforço, porque no esforço, por exemplo, se eu fizesse repouso no esforço, ela também pareceria morta no esforço, também no repouso ela ia. Mas o que acontece aqui, às vezes não vai aparecer no repouso. O que acontece? O cistamide, que é o que a gente usa no outro, a gente até vai precisar da célula funcionando, mas o talho, ele é mais específico, ele entra pela bomba. Então, assim, você aguarda um pouco e refaz o exame que você consegue ver se ele está captando ou não. Às vezes você não vai captar no repouso, porque é só uma única imagem, você não vai esperar redistribuir. Entendeu? Não tem redistribuição. O talho ele redistribui. Tá? Um pouco o talho vai ficar lá, ele começa a ir devagarzinho para as partes que não estavam recebendo antes. Coisa que não, é tudo. Apareceu, não apareceu, você não vê mais. Tá? Então vai aparecer, você fez repouso e esforço. Parece que está tudo morto. Mas você quer ver se pode fazer um CAT. Se vai funcionar fazer um CAT, botar um stent, vai dar cirurgia. Aí você faz com talho e vê se tem área fina, que é miocárdio vernante. Tá? No caso, a gente não posso pensar que vai ter uma consequência. Mas aí junto até o que ela falou. É mais ou menos uma isquemia, mas um coração que já está sofrido. Por exemplo, ele já sofreu um infarto, você acha que morreu, por exemplo, aqui, ó, essa parte toda. A parte lateral toda você acha que está morta. Tá? Então, você não acha que é isquemia, você acha que já até fibrosou. Aí quando você faz, realmente, tem mais cara de ser isquemia porque ele recebeu ainda algum sangue. Só que está tão diminuído que ele recebe com muita dificuldade.
Tá? Até pode fazer isso, pode considerar ser uma isquemia. Mas eu não sei como é que cairia talho na prova, eu nunca vi. Eu não sei, talvez eles falem que é com talho, eu não sei como é que eles poderiam falar. Ou se eles podem colocar textura de Bergmann, eu não sei como é que pode cair. A primeira imagem do repouso, ela seria, não seria igual à redistribuição. A do repouso poderia ser igual ao do esforço. Poderia ser. Entendeu? Porque como eu falei, como ela é uma imagem única, ela é uma imagem que espera o sangue continuar, depois de um tempo fazer essa redistribuição que o talho faz, você não vai conseguir ver. Vai parecer canudo. Você vai olhar e vai achar que tem uma isquemia, que tem uma fibrose. Aí por isso você faz com talho, para ver se não tem área fibra. Aí ele mostra que aquela área, realmente o que você falou, aquela área está isquêmica, ela não morreu. Ela ainda tem uma célula viva ali. No caso, pelo que você falou, a isquemia que a gente viu anteriormente ainda funciona, ainda bate. Isso. Tanto funciona que no repouso você vê. Entendeu? É que assim, aqui falar de isquemia é um pouco ruim, porque é mais. É que assim, isquemia é uma coisa e meu carbo bermante é outra, entendeu? Porque assim, na isquemia, ou seja, chega sangue quando a circulação não seja muita demanda, no repouso você vê normal. Enquanto no esforço você vê alterado. Nessa situação do meu carbo bermante, o repouso provavelmente vai ser doente também. Entendeu? Porque não redistribui o cestamina, só vai redistribuir o talho. Não, ele é mitocondrial, ele entra e vai para a mitocôndria. Agora esse aqui, ele sofre redistribuição. Tá? O que é redistribuição? Ele entra nas células por causa do ATP, ele entra no lugar do potássio. Ele entra na célula, só que o potássio sai da célula, sai. Então o talho sai de algumas células e depois de algum tempo, aquelas células vivas que estavam funcionando muito bem, captaram lá o radiofármaco, captaram o talho. Então tem a bomba muito boa funcionando. Aí esse talho, com o tempo, começa a sair da célula. No que ele sai da célula, ele vai redistribuir para aquelas células que estão quase morrendo, mas que ainda estão vivas, mas que estão quase morrendo. Que é como se fosse uma isquemia, mas uma isquemia que você não consegue ver direito. Por isso que é hibernante que você chama, entendeu? Que aumenta a sensibilidade para é mais ou menos mais viável. Exatamente, para ver se vale a pena, se ainda tem célula viva ali para você intervir. Tá? Ou se aquilo tudo já morreu mesmo. Tá bom? Então aqui agora o exame. O paciente ele teve um infarto há 2 meses, não fez angioplastia nem cirurgia. E aqui a gente vê, olha, aqui em cima é no estresse e aqui é no repouso, tá? E vai assim em todas as imagens. Aqui é o eixo curto, essas primeiras, e aqui o vertical, ali ó, o longo vertical, também está no desenho, e aqui o longo horizontal, aí tem que ver. Você vê, olha, que no estresse, a parte anterior aqui do eixo curto não está recebendo sangue, muito menos radiofármaco. E aqui no repouso a mesma coisa. Mas você sempre tem que comparar com o outro eixo que tem aquela região. Então, se eu estou procurando anterior, eu vou procurar em quem? No eixo longo vertical. Tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, que a parte anterior, tanto no repouso quanto no esforço, não está recebendo radiofármaco, tá vendo? Estão conseguindo ver? Sempre comparando o eixo, gente. Não pode deixar de comparar eixo. Porque na hora de escrever a justificativa, se cair no anticático, tópico, assim, cair sempre, tem que descrever quais são os eixos que você quer operados, tá? Porque isso que vai dizer se é isquemia ou se é fibrose, tá bom? Então, esse exemplo aqui é um caso de fibrose, que tanto o repouso quanto o esforço em 2 eixos diferentes, de uma mesma área, estão incompactantes. Entendeu? Tem que descrever, tem que saber os eixos nesse ponto. A escala de cores do exame é baseada na quantidade de radiofármaco. Isso. Então, no caso aí, o amarelo e o vermelho, que é dentro do vaso. Muito captante. Mais captante. Isso. Quanto mais escuro, mais